No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam plenamente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade, nesta segunda-feira, 31 de julho de 2023. O mês aí no último dia. Bom, e que Deus abençoe você, a sua família, você que acompanha pelo YouTube, você que acompanha pelo WhatsApp e, de repente, alguns irmãos baixando e compartilhando noutras redes sociais. Agora tem um monte, né? A gente não faz nem noção que tem por aí afora. Mas muito obrigado você que tem acompanhado o nosso programa diário. E também lembrando que ainda continuam, entramos praticamente amanhã, né? Agosto, mais um mês e meio de vendas do livro. E tem muito caminho para percorrer. E eu preciso da sua ajuda participando da pré-venda do livro O Único Deus Verdadeiro, a Maior Revelação da Bíblia. A segunda tiragem, a primeira já foi embora, acabou tudo, demorou um pouquinho para acabar, né? Mas estamos aqui trabalhando na divulgação da mensagem. Ajude-me, né? Seja uma mão, seja um parceiro deste ministério, praticamente uma voz clamando no deserto, né? Parafraseando esta frase, essa missão de João Batista, que, claro, não vou ser arrogante, não chego nem ao dedinho da unha de João Batista, mas se a gente for considerar o tamanho e a magnitude, vamos dizer, a dimensão do estrago causado pela doutrina trinitária, se tem uma voz aí no meio desse mar de doutrina, de religião, falando que Jesus é Deus, essa pessoa precisa do seu apoio. Não deixe isso passar batido, tá bom? Entre em contato com a Elaine no 19 9898 02214, esse é o WhatsApp. Você vai falar diretamente com ela, é quem está me auxiliando aí fazendo o cadastro dos livros, tá bom? Vá lá, participe, adquira. Bom, eu queria ler para você aqui, muito interessante, eu já tenho falado sobre isso, mas eu queria compartilhar com você um pouco mais sobre esse assunto, que está lá no último capítulo da Bíblia, no último capítulo da Bíblia, que diz assim, capítulo 22 de Apocalipse. E mostrou-me um rio puro de água viva, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Bom, o que eu estou falando isso? Eu li do verso 1 até o verso 4, diz aqui João, ele faz uma observação, e do ponto de vista da semântica, precisa ser analisado do ponto de vista do próprio português, porque eu tenho participado dos debates que eu tenho ido, que eu tenho travado também até mesmo às vezes no privado, quando eu tenho tempo para isso, é que João fala, e me mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono, está no singular, de Deus e do Cordeiro. Então aqui, veja, temos duas pessoas, está falando de três aqui, bom, de três não está. De três pessoas, né, a gente conclui que não está falando. Mas isso serve para mostrar que tem dois tronos? Não, porque, veja bem, teríamos um grande erro de conjugação. Um grande erro de conjugação do português, se a gente for levar ao pé da letra, como muitos levam. Porque ele mostra desse rio, né, esse rio saía do trono de Deus e do Cordeiro. Então é um trono, um rio que sai do trono. Então é um trono só. Pode ler. Tem duas questões aqui que tanto os trinitários, nem vou dizer trinitários, mas os unitaristas que creem em dois, precisa só entender o seguinte, ele fala o tempo inteiro de Deus e do Cordeiro, de novo,
E nela, verso 3, isso aqui era o primeiro, o trono que precedia do trono de Deus e do Cordeiro, verso 1. No verso 3 diz assim, ó, nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão, singular. O trono é de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Veja se essa conjugação não estaria no mínimo que equivocada. Quer dizer, ele erra no verso 1º, ele erra no verso 3º, ele erra o português aí então no 1º, no 3º, porque seria correto, pastor Tony, se são 2 tronos, deveria estar escrito assim, e nela mostrou-me o rio como cristal que procedia dos tronos de Deus e do Cordeiro. Pronto, aí sim, perfeito, 2 tronos. No verso 3 a mesma coisa, não haverá má maldição contra alguém, porque nela estarão, né? Não é nela estará, nela estarão os tronos de Deus e do Cordeiro. Então, partindo desse princípio, só tem uma coisa para dizer. Só tem uma coisa para a gente pensar. Ou é um trono que é compartilhado por 2 pessoas, ou seja, um trono aí bem, né? Como é que eu posso dizer? Com espaço suficiente para caber as 2 pessoas. Porque o texto é claro nos apontando para a existência de um trono só. Então é um trono que cabe 2, correto? Pelo menos é assim que tem que ser. Porque o texto está nos apontando para um trono só, no português. Isso a gente está falando só considerando o português. E nessa mesma pegada está assim em inglês e em espanhol. Então a gente pode botar aí inglês, espanhol, francês, em todos os idiomas é um trono que está falando ali. Só que esse trono é de Deus e do Cordeiro. Mas se a gente considerar um trono amplo para 2 pessoas, nós teríamos outro problema. Por quê? Porque segundo Apocalipse capítulo 3, verso 21, essa é que é a grande realidade, Apocalipse capítulo 3, verso 21, a história muda um pouquinho de figura. Por quê? Porque Jesus fala assim, ó, ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então aqui ele está falando que tem 2. Aqui o autor do Apocalipse trinitário meteu os pés pelas mãos, porque aqui ele está falando em Apocalipse capítulo 3 de 2 tronos, só que ele está chamando esse trono no singular, e não é somente isso, porque lá no capítulo 5 ele fala ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, um trono também, continua a mesma coisa. Lá no verso 13 de Apocalipse capítulo 5 diz assim, ó, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas a honra e glória presente todo sempre. Amém. É o trono. No capítulo 4 ele sobe e vê um trono. Olha, eu vou falar para você. Só não entende o linguajar bíblico quem está com a mente cauterizada pelo sistema. Porque no verso, aí mesmo Apocalipse, texto que a gente leu aqui já para terminar, ele diz assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eu sou a raiz e eu sou a geração. E outra coisa, Apocalipse 22, ele começa dizendo de uma árvore da vida. Olha como que é um texto muito simbólico, que ele fala que a árvore vinha do rio, da água da vida. Ele fala que no meio da praça, né, de um lado estava a árvore da vida, que dava saúde, suas folhas davam saúde para as nações. De frente para o trono de Deus e do Cordeiro, uma árvore. Quer dizer, e essa árvore é quem? A árvore da vida é quem? É o próprio Cristo. Você vai vendo que é um livro muito simbólico, que tem uma profundidade, que você não vai conseguir encontrar a resposta para isso simplesmente nos cursos teológicos que você faz, ou no grego que você confia, ou no hebraico que você confia, ou no seu intelecto que você confia, ou na sua mente, na sua razão humana ilimitada que você confia. Preste ao menos atenção no português, preste ao menos atenção na questão da semântica, o trono de Deus e do Cordeiro, ou seja, Deus e o Cordeiro é o Deus verdadeiro, a mesma pessoa, o mesmo ser. E isso está claro nas Escrituras, a árvore é o mesmo ser, Deus é o mesmo ser, o Cordeiro é o mesmo ser, o leão é o mesmo ser.
Todas as coisas são feitas por Ele, para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E é por isso, meu irmão, eu peço a sua ajuda sempre. Você não tem a noção dos desafios que eu atravesso na minha vida para poder estar aqui todos os dias, compartilhando com você desse conhecimento de graça. Eu não cobro por isso. Eu seria leviano se eu estivesse cobrando isso. Se eu estivesse falando só aceito essa condição. Não. Mas eu estou aqui, irmãos, falando desta verdade. Quando eu peço para que você, de alguma forma, apoie esse ministério, não estou aqui fazendo de vítima, né? Sendo vitimista e sendo, né, aí sensacionalista. Não. Nós precisamos publicar este livro. Ah, pastor, eu não quero o livro, não me interessa ler, não gosto de ler, eu estou com problema de vista, eu não consigo ler, já estou com a idade avançada, meus óculos estão... Eu não tem como eu comprar o seu livro, porque eu não vou ler. Compre, pelo menos, para dar para alguém. Então envie, pelo menos, uma contribuição para que a gente possa... Se você é empresário, se você tem recursos, Deus te abençoou, ganhou uma causa na justiça, quer apoiar esse ministério, não deixe de apoiar este e outros pastores que estão aí, colocando a cara para bater, para falar dessa verdade, para ensinar, para compartilhar com você do pão diário, porque assim também nos ensinam as Escrituras. Não é para eu comprar carro, nem casa, nem bens, nem comida, nem bebida, é para divulgar o nome do Senhor Jesus, publicar um livro, depois escrever outro, publicar outro, e por aí a gente vai avançando, tá certo? Em setembro, para terminar, em setembro começa mais uma turma do Seminário Teológico Unicista. Daqui para a semana que vem, ou até o final dessa semana, a gente vai abrir as inscrições para o nosso curso, né? Vamos estudar a unicidade de Deus, refletir sobre os temas polêmicos, né? Os temas complexos da unicidade. Então não deixe de participar e se inscrever, tá certo? Eu vou já liberar as inscrições para a nova turma que vai começar em setembro. Eu vou passar a data do início da nova turma, vamos divulgar, e se você não está fazendo, não perca essa oportunidade também. Um forte abraço para você, uma excelente semana, Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa, graça e paz. Minuto da Unicidade.